Paz do Senhor, povo escolhido do Senhor. Quem fala é Júlio Siqueira, do canal Pensando Alto. Estaremos então compartilhando um texto da Sagrada Escritura. Estarei também dando um testemunho que ele vai edificar muito a tua fé, e você vai entender que quando Paulo ele passa por uma grande experiência com Deus, levado ao terceiro céu, ouve palavras do Senhor e logo em seguida é posto um espinho na carne. E Deus então fala uma frase para ele, no qual é a frase que nós precisamos guardar em dias e momentos difíceis. Nós vamos então ler o texto juntamente. Só antes de ler o texto, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você seja notificado sempre quando a gente estiver trazendo então novos vídeos, e compartilhe para que também mais pessoas possam receber essa mensagem e receber esse testemunho que com certeza vai edificar a fé de todos. Vamos ler o texto então. Aqui diz então a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 7, 8 e 9. Vai dizer assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pois bem, aqui então nós vamos notar que Deus lança uma frase para ele. Paulo, que teve aquela experiência, indo a Damasco, uma luz muito forte brilha, e ele é tocado e convencido então por Jesus de quem realmente ele estava perseguindo. Então ele se converte ali, sabendo que toda perseguição contra aqueles que creem em Deus não é contra em si a pessoa, mas sim contra o próprio Deus, porque Deus tem suas missões para cada pessoa, e quando a gente está dentro desta missão, se há alguma perseguição nessas coisas boas que as pessoas estão fazendo, então essa perseguição não é contra a pessoa, mas é contra aquele que está incentivando a pessoa a executar tal missão. Então, aqui no texto ele é levado ao terceiro céu. Sabemos que o terceiro céu ele é marcado por 3 etapas ali. Então tem o primeiro céu, que é a atmosfera, a segunda da terra, e tem o segundo céu, que é o das estrelas, e o terceiro céu é reconhecido então como o trono de Deus. Ali ele ouve palavras então que não eram lícitas homens talvez escutar, e ele é posto então um espinho na carne. Nesse espinho na carne, ele começa então a passar por um momento difícil. A gente sabe que um espinho na carne, ele incomoda tais movimentos e limita tais atitudes e tais ações tuas. Então, para que ele não se exaltasse, isso foi posto diante dele. Mas a gente sabe que tem coisas na vida que você ajuda alguém, ou faz com que alguém se promova com a sua ajuda, ou tira do chão, ou pratica caridade. A gente sabe que nesses atos assim, não vem de ti, mas sim Deus te incentiva a fazer tais coisas. E quando Deus te incentiva a fazer tais coisas, parece que às vezes as coisas vão contra você. Às vezes tem espinho na vida que ficam anos e anos ali incomodando. Eu digo espinho na carne, mas um espinho às vezes no teu sentimento, que
te provoca às vezes tristeza, dor e angústia. E Paulo então ele começa a pedir para Deus tirar isso dele. E quando ele pede para Deus tirar dele, porque estava incomodando, estava trazendo desconforto no dia a dia para ele, então Deus lança uma frase para ele. E essa frase então que Deus lança é: a minha graça, ela se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça te basta. E tem coisas que aí entra o testemunho, porque tem coisas que às vezes a gente se pergunta: por que tal coisa está acontecendo comigo? Por que eu? Aí Deus, com o tempo a gente passa a explicar: tinha que ser daquela forma. E se não fosse daquela forma, as coisas não dariam certo hoje. Então aí pondera uma graça, porque mesmo sendo ruim para nós, é necessário às vezes passar por algumas etapas, porque sem aquela etapa, o novo não teria como chegar na nossa vida sem aquela etapa. Dentro desse novo que eu digo, eu estava morando, eu morei de aluguel. E desde que eu comecei a morar em aluguel, a minha esposa e meus 2 filhos, a gente sempre teve o nosso canto, sempre teve o nosso espaço. Só que a gente foi convidado a morar atrás, então, da casa do irmão da minha esposa. A gente foi, só que a gente sempre acostumou com o nosso canto. E dentro dessa etapa a gente ia se mudar de lá, agora em 2024, ali pelo mês 6, em junho, a gente ia se mudar. E estava tudo certo, o caminhão, a gente estava morando na Vila Nova, em São Paulo, e a gente ia se mudar então para Campina. E ao se mudar para Campina, estava tudo certo o caminhão. De última hora o caminhão vai e desmarca. E de última hora também acabou não dando certo a questão da troca da luz. E a gente ficou, né? A gente fica, quando não dá uma coisa certa, a gente começa a dizer: mas eu botei na presença, Senhor, é da tua vontade que a gente se mude. Mas quando deu algo errado, a gente não entendeu. Depois se passaram exatamente 7 dias. E nesses 7 dias começou as enchentes então no estado do Rio Grande do Sul. E no local em que eu ia alugar, a água foi até o teto, na Campina, em São Leopoldo. E um irmão da igreja também tinha revelado para que eu me deslocasse para outro local, mas já estava tudo certo. A gente tinha orado antes também, como deu tudo exato. Por isso que eu digo, às vezes nem tudo que parece que é o exato para ti, quer dizer que é para ti. Então, neste momento, a gente sente o espinho na carne. As coisas sempre têm dificuldade de dar certo para mim, as coisas demoram, mas a graça de Deus, ela se aperfeiçoa nesses momentos. E nesse momento a gente vê que a gente é fraco, que a gente é falho, porque eu queria ir para lá e não deu. E logo em seguida deu a enchente. E eu vi então que uma graça então se apoderou então sobre mim. Então é esse o texto que eu queria compartilhar e dizer para você: se está difícil algum momento contigo, se você está passando por uma etapa de Elias, de ficar escondido, querer se excluir de todos, ficar na caverna, não faça isso. Ore e busque conselhos no texto ou com alguém que tenha um conhecimento textual para conversar contigo ou da vida, porque
Tem momentos que a gente ajuda muita pessoa, conversa com muita pessoa, mas ninguém é de ferro. Nós temos nossos momentos de fraqueza. E nesse momento de fraqueza eu quero deixar uma meditação para ti na carta 2 Coríntios, no capítulo 12, aí é no versículo 10, que Paulo deixa para nós. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de angústia, procure se prostrar perante Deus, que aí uma força vai vir sobre ti e vai fazer você tomar as decisões certas. Nós esperamos então o local certo se abrir, e aí se abriu, nós conseguimos se mudar antes ainda das festas natalinas do Brasil, né? Então a gente conseguiu então se mudar e hoje estamos então nessa casa boa que estamos aqui, e espero que esse vídeo possa edificar a tua fé e entender que às vezes os teus espinhos na carne é uma graça de Deus te dando livramento de coisas bem piores que poderia acontecer. O teu processo hoje, ele faz parte do teu crescimento de amanhã. Amém? Então, estou encerrando então mais uma mensagem de Deus para a tua vida e peço para você compartilhar, que talvez você conheça alguém que esteja passando por esse processo. Amém? Fique na graça do Senhor Jesus, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti. Deus te abençoe. Amém.